Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o podcast que vai te dar muita informação de valor para você, líder que quer se desenvolver e atingir o alto escalão de liderança. E qual que é o tema de hoje? Nós vamos falar da diferença nada sutil entre escutar e ouvir. Mas afinal, tem diferença? Acredite, líder. Tem muita diferença entre você ouvir uma pessoa e você escutar uma pessoa. E você já deve ter percebido em alguns momentos, conversando com alguém, já viu quando aquela pessoa parece que ela tá aérea, tá olhando pro nada e você tá ali falando. Você acha que essa pessoa te escutou ou que ela te ouviu? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Qual a diferença principal? Então, o conceito básico de ouvir e escutar. Se você buscar no dicionário, talvez esteja descrito como sinônimos, porque ambos são verbos. Mas o ponto é que ouvir é algo biológico. Você não precisa pensar. Neste exato momento que eu estou aqui conversando com você, eu estou ouvindo alguns sons, seja do ar-condicionado que está ligado, de canetas que estejam mexendo, cadeiras que estejam se arrastando, ou se passa algum carro eu consigo ouvir, alguma moto, tudo isso eu consigo ouvir, mas isso não tem a minha atenção. Eu não preciso pensar para fazer isso, é automático. Se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência auditiva, ouvir é algo normal, é natural, é do ser humano, faz parte do seu aparelho auditivo. Então você vai ouvir. Caiu um grampo aqui no chão, eu vou ouvir. Isso vai chamar minha atenção? Não. Então quando você está conversando com alguém e essa pessoa não está prestando atenção, acredite, ela está te ouvindo. Ela não consegue entender o que você está dizendo. Se você perguntar para ela repetir o que você falou, ela não vai saber. Mas ela sabe que você estava falando, que você estava conversando, porque fazia barulho, produzia, aliás, sons que chegavam até os tímpanos dela. Então, isso é uma questão biológica. Você não escolhe ouvir ou não ouvir alguma coisa. Você simplesmente ouve desde que você não tenha nenhum problema auditivo. Então, ouvir é biológico. Tudo bem até aqui? Dito isso, o que é escutar, então? Escutar vai muito além de ouvir. Escutar é quando você presta atenção, decodifica aquela informação que é passada para você e interage de alguma forma em cima daquilo. Você presta atenção. Então, sabe quando você está conversando com alguém e essa pessoa interage com você falando exatamente aquilo que você estava falando? Por exemplo, você está conversando com alguém contando de um filme que você assistiu. E você fala, nossa, eu gostei muito do filme XYZ, me divertiu, eu gostei da cena tal, porque tal pessoa fez isso, isso e aquilo. Vou pegar um filme famoso aqui, antigo, porque aí não vai ter spoiler. Titanic, nossa, como eu gosto do filme Titanic. Ah, por quê? Nossa, eu gosto muito do personagem do Jack e da Rose. É um casal que eu gosto muito, romântico. O que o Jack faz com a Rose, tudo que ele proporciona para ela naquele navio é maravilhoso. Mas aquele final para mim é difícil de engolir. Para mim tinha espaço para os dois subirem na madeira. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Enfim. O ponto é, se você conta isso para alguém que está te escutando, essa pessoa te acompanha, ela vai vibrando com você, ela vai falando, é isso mesmo, realmente, nossa, eu também gostei, essa parte nem achei tão interessante, ela vai colocar a opinião dela, ela vai conversar com você, ela vai ter uma troca de informações, de ideias, de opiniões em relação ao que você está dizendo, porque ela está prestando atenção. Isso colocando aqui como exemplo um filme, mas isso pode ser qualquer coisa que seja conversada. E isso para um líder faz muita diferença. E aí
vamos chegar no que é interessante. Falando da liderança, já deu para entender que escutar é muito mais interessante que ouvir, certo? Eu espero que você que está me acompanhando até aqui já tenha percebido que é muito melhor você escutar do que você ouvir. Quando você ouve, é um processo automático. Quando você escuta, exige um pouco de concentração. É por isso que existe o termo escuta ativa, porque é você ouvir ativamente, ou, neste caso, escutar ativamente, que é quando você presta atenção para que você possa se conectar com a pessoa do outro lado e poder fazer perguntas. Quando você escuta ativamente, facilita a conexão com os outros. Então, quando você apenas ouve, gera alguns impactos negativos para o seu interlocutor, a pessoa que está falando com você e que você deveria estar escutando e não simplesmente ouvindo. Então, a primeira coisa que acontece quando você só ouve alguém e você não escuta, gera desconexão. Você já deve ter percebido isso. Quando você está conversando com alguém e você percebe que essa pessoa não está dando muita atenção para você, o que acontece é que você vai perdendo o interesse. Vem aquele pensamento de, para que eu estou gastando minha saliva aqui com essa pessoa? Ela nem está me dando atenção, ela não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Não vale a pena. Eu estou gastando meu tempo, a minha moeda de troca mais valiosa e não está servindo de nada, já que ele não está me ouvindo, ele não está me escutando. Por mais que a pessoa diga não está me ouvindo, o que ela realmente quer dizer é que você não está escutando, ou seja, não está prestando atenção. E me diz, você não se sente assim também? Quando está conversando com alguém e essa pessoa não te escuta, não presta atenção em você? Quando parece que você está falando com as paredes? Pois é, gera desconexão. E isso para a liderança é muito prejudicial, porque gera outros impactos. Porque a partir do momento que você não valoriza o seu colaborador com uma escuta ativa, isso também pode afetar diretamente a produtividade. Porque a pessoa ela fica desanimada, já entende que você a vê apenas como um número, não dá atenção quando ela precisa. Então isso pode gerar baixa na produção, baixa nas vendas, baixa no rendimento. Se era uma pessoa que tinha alta performance, infelizmente pode ocorrer de essa performance baixar, justamente porque você não conversou com ela corretamente, ou seja, você não escutou o que ela tinha a dizer. Outro impacto é o aumento de conflitos. Eu até colei aqui para eu não perder a linha de raciocínio. Aumenta conflitos. Porque quando você não está escutando alguém, você está só ouvindo, tem inclusive uma série bem interessante, me veio esse exemplo agora. Talvez você conheça. O Eu, a Patroa e as Crianças. Tem uma técnica que um personagem em dado momento ensina para o outro. São dois maridos que têm problemas com as suas esposas e um vai ensinando para o outro como lidar com uma situação de briga no relacionamento. Só que o personagem principal, que é o Michael Kyle, ele ensina o seu colega a simplesmente ouvir a sua esposa e não a escutar. Então ele diz, toda vez que ela terminar uma frase, você complementa com é mesmo? É mesmo? Só que nem sempre isso dá certo. Só que o Michael Kyle, ele tenta demonstrar através dessa narrativa que dessa maneira eles vão viver um casamento feliz e que vai dar tudo muito certo, enfim. Eis que essa pessoa vai praticar este é mesmo com a esposa dele e não dá tão certo assim, porque fica nítido num dado momento que é algo muito robotizado e que ele não está prestando atenção, ou seja, ele só está ouvindo, ele não está escutando, não há uma interação, aquilo é muito falso. E claro, aqui eu estou falando de uma série de comédia que todo brasileiro, de forma geral, conhece. Se você não conhece,
procure assistir, que é bem divertido. Mas o ponto é, gera conflito quando você foca muito em apenas ouvir as pessoas e não prestar atenção, porque você não entende o que a outra pessoa está falando. E se tinha um conflito que poderia ser resolvido, ele acaba sendo potencializado de forma negativa porque você não está prestando atenção no que o outro está dizendo. Você está muito mais focado em apenas encerrar a conversa do que realmente prestar atenção naquilo que está sendo dito. Então, não escutar, ou seja, apenas ouvir, gera problemas e gera conflitos. E aqui eu enumerei alguns impactos positivos quando a gente fala de pessoas que têm maior concentração, ou seja, o líder exemplo que consegue escutar a sua equipe, que ele tem a escutativa muito apurada. A primeira coisa que ele consegue é engajamento. Ele consegue com que as pessoas participem daquilo que ele promove. Por quê? Porque acaba sendo mais interessante para o ser humano quando nós somos ouvidos. Quando uma pessoa presta atenção, já percebeu isso? Quando você conversa com alguém e aquela pessoa interage com você, você fica mais empolgado. Principalmente quando ela se importa muito e se interessa genuinamente pelo que você está falando. Você acaba fazendo várias outras conexões de conhecimento seu. Você puxa referências de filme, você puxa referência de vivência, você puxa referência de livro, quadrinho, diversas outras coisas, porque faz sentido, faz com que a pessoa fique mais animada. As sinapses no seu cérebro, o que são sinapses? Eu acho que é importante falar sobre isso. São as conexões neurais que você faz, são os mapas que você tem na sua cabeça que conectam todos os seus pensamentos, todos os seus conhecimentos, tudo que você vivenciou até agora. Quando uma pessoa demonstra que ela está interessada, isso gera em você uma satisfação, vou colocar dessa maneira mais simplista, que faz com que estes mapas que tem na sua cabeça, eles fiquem interligados de uma maneira muito mais fácil e faz com que você aumente o seu repertório na hora de falar. É muito mais gostoso conversar com alguém que está genuinamente interessado naquilo que estamos falando. Então, gera muito mais engajamento. As pessoas se importam mais, elas te respeitam mais, elas te olham de uma outra maneira porque falam assim, poxa, o meu líder, ele me escuta. Ele pode até dizer, o meu líder me ouve. Deu uma cacofonia aqui. O meu líder me ouve. Mas no final das contas, o que ele quer dizer é, o meu líder me escuta. Porque no final, no frigir dos ovos, o termo técnico, ouvir e escutar, vamos ser honestos, tanto faz. Tanto faz. Eu trouxe isso aqui apenas como uma desculpa para que você entenda que o ponto principal é prestar atenção nas pessoas. É isso que realmente importa. Se você não vai conseguir gravar a definição do que é escutar e o que é ouvir, não importa. O que importa mesmo é que você grave, que é fundamental que você preste a atenção nas pessoas, nos seus liderados. Isso vai ser bom para você, para eles, para o projeto, para todos os envolvidos, tá bom? Então, gera mais engajamento. Outra coisa, a gente estava falando de conflito. Quando você é alguém que tem uma escutativa apurada, é muito mais fácil resolver problemas. Conflitos que existam na sua equipe, porque conflitos sempre vão existir, são muito mais fáceis de serem resolvidos, porque você escuta, presta atenção exatamente na dor que está atrapalhando a equipe, na dor que está causando uma situação negativa para a equipe. Então, quando você tem escuta ativa, facilita muito a resolução, a finalização, a concretização de uma situação que esteja permeando de maneira negativa a sua equipe. Tudo porque você prestou atenção, porque você teve escuta ativa. Porque você vai saber fazer as perguntas certas. Você vai saber como interagir da maneira mais correta, da maneira mais assertiva, que realmente gere solução. Tá bom? Outra coisa é o fortalecimento da equipe. Quando você demonstra que escuta a sua equipe, que você escuta as pessoas, isso faz com que elas se importem com você. Eu já disse isso. E faz com que eles se vejam com uma unidade,
como uma única unidade. Porque você incentiva isso através da sua escuta. Eles sabem que tem a quem recorrer, a quem eles podem pedir socorro, alguém que está ali para ajudá-los. Eles começam a, inclusive, replicar a forma como você os trata entre eles. Aqueles que têm, inclusive, inclinações para a liderança estarão muito mais aptos a fazê-lo por conta do seu exemplo. Isso vai fortalecer o que existe na equipe de bom. E os bons frutos vão vir daí, do seu exemplo. Não só em relação à escutativa, obviamente, mas de diversos outros tópicos que você pode trabalhar com a sua equipe. Sendo a escutativa um deles. Bem, eu fiz uma lista aqui, eu vou colar para eu não perder aqui o meu tempo, passar do horário que eu me comprometi, que são práticas e dicas. Afinal, né, você está aqui porque você quer entender um pouco mais sobre essa questão de escutativa, certo? Então eu vou passar para você algumas dicas de como que você pode praticar essa escutativa, para que você escute mais as pessoas. Então, primeira coisa, esteja presente. Nossa, como assim, Júlio? O que é esteja presente? Evite distrações. Sabe esse brinquedinho aqui, chamado celular? Quando você estiver numa conversa com alguém que você precisa escutar, fique longe do celular. Hoje, ele é uma grande distração. É claro que ele é uma grande ferramenta também, nos ajuda em diversas coisas, mas o celular é algo que distrai muito as pessoas e faz com que você não se conecte com o outro. Então você está conversando, chega uma mensagem, você fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí você pega o celular, começa a digitar, fala, não, continua falando, estou te ouvindo. E está mexendo no celular. Qual mensagem você acha que está passando para outra pessoa? Você não está passando a mensagem que você está escutando ela. Você está passando a mensagem que aquilo que está no celular é mais importante do que ela. Então, evite distrações. Outra coisa, evite interromper os outros quando eles estiverem falando. Hoje eu não tenho mais este bloqueio, mas antes, para mim, era muito chato quando alguém me atrapalhava. Quando eu falo dos meus liderados, quando alguém me atrapalhava enquanto eu estava falando. Porque eu estou no meio de uma explicação, é algo importante, a pessoa precisa ouvir. Hoje eu estou mais blindado quanto a isso, mas eu dou feedbacks em relação a isso. Se a pessoa me corta, se ela fala por cima, se ela me atrapalha no meio da minha explicação, eu faço questão de demonstrar para ela que, olha, isso não é legal. Se você está fazendo isso comigo, como é que será que você faz com seus liderados? Então, não atrapalhar a fala do outro, isso demonstra que você está atento ao que ele está falando. Eu tenho familiares que fazem isso comigo, que falam por cima, eu dou risada hoje em dia, porque eu acho engraçado. A pessoa não percebe que, sem querer, ela está faltando com respeito. Tem gente que vai dizer, não, é porque eu sou ansioso. E aqui vai algo polêmico. Não, você não é ansioso. Você só é mal educado mesmo. Só que é difícil de admitir. Ah, não, mas é sério, eu sou ansioso. Eu entendo, mas mesmo os ansiosos são educados. Você sabe o seu momento de falar. Respeita o momento do outro de falar. Isso não tem relação apenas com ansiedade, e sim com respeitar o momento do outro. Tá bom? Bem, dito isso, outra coisa que é importante é interagir com o que o outro está falando. Ou seja, peça esclarecimentos. Peça maiores informações, interaja com aquilo que o outro está falando, mas sem cortá-lo, peça mais detalhes. Então, quando alguém estiver te contando alguma coisa, trazendo alguma informação, pergunte, mas como assim? Fale algum detalhe específico do que ela disse e pergunte mais informações sobre aquilo. Isso demonstra que você está interessado, que você está fazendo perguntas em relação a algo que já foi mencionado. Demonstra atenção, tá? Outra coisa importante é você, antes de responder alguma coisa para alguém, falar alguma coisa para alguém, reflita antes de falar. Sabe o famoso pensar antes de falar? Faça isso. Pense antes de falar, porque às vezes você fala sem pensar,
demonstra que você não entendeu nada do que a outra pessoa falou. Demonstra que você não estava prestando atenção. E isso não é legal. E por último, não menos importante, eu vou entregar aqui para você uma ferramenta simples, mas de conexão poderosa, que ajuda muito, principalmente líderes de primeira viagem, a trabalharem a escutativa e conseguirem demonstrar isso de maneira prática para os seus liderados. É a famosa... o famoso ato de parafrasear. O que é parafrasear? Geralmente, quando você vai parafrasear alguém, é uma citação que você faz de algo que alguém tenha falado, que tenha dito, que tenha escrito. Quando você fala de parafrasear algo que o outro tenha dito, é literalmente falar o que ele falou, ou literalmente igual, ou com as suas palavras. Alguém te dá uma explicação sobre o filme do Titanic, o mesmo exemplo que a gente usou antes. E a pessoa nunca assistiu. E aí ela repete, nossa, então este filme tem ação, aventura, romance, e tem essa questão do Jack e da Jill... Jill não. Rose. Não, é Rose. Meu técnico aqui me ajudou, a Rose. Participação especial de Victor, senhoras e senhores. O Jack e a Rose. Nossa, que legal. Quando você faz isso, você está parafraseando o que o outro disse e devolvendo as mesmas coisas que a pessoa disse, mas com as suas palavras, fica muito claro para ela duas coisas. Primeiro, que você prestou atenção e que você entendeu. Certo? Dito isso, fechamos por aqui mais um episódio de Olá Líder Podcast. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder, em mais um episódio. Me conta aqui nos comentários, você é alguém que ouve mais ou que escuta mais? E a partir de hoje, quais estratégias você vai utilizar para escutar melhor as pessoas? E se você tem outras diferentes das que eu falei, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler e praticar também, tá bom? Muito obrigado, líderes. Até mais. Tchau, tchau.